profundas nesse país que eles, assim, internalizam até hoje. Em apenas 6 semanas, mais de 300 mil pessoas foram mortas. Eles decidiram não mais atacar por vias terrestres, e sim bombardeando tudo que eles viam pela frente. E os sinais de toda essa catástrofe estão por toda parte até hoje aqui na cidade. 731 permanece como um dos maiores exemplos de até onde a ambição humana pode ir quando a ciência é usada sem ética e sem limites. No dia 2 de setembro, aqui na capital chinesa. Esse foi sim um desfile para marcar uma data importante para o país. E se eu te perguntasse qual etnia foi massacrada durante a Segunda Guerra Mundial, você saberia me dizer qual é? E qual país foi responsável pelas maiores atrocidades durante este período? Provavelmente as suas respostas foram respectivamente os judeus e a Alemanha. Mas e se eu te dissesse que do outro lado do mundo aconteceu algo tão brutal e perverso quanto o que foi feito pela Alemanha nazista? Mortes, abusos e testes usando humanos como cobaias foram práticas comuns pelos japoneses aqui em território chinês. Neste vídeo iremos te mostrar o que aconteceu do outro lado do mundo, enquanto todos tinham apenas olhos para o que estava acontecendo na Europa. Bom, galera, como vocês já sabem, a gente tá em Pequim, mas a gente resolveu trazer um vídeo com um viés um pouco mais histórico para vocês, de uma história que marcou a identidade da China e que traz cicatrizes profundas nesse país que eles, assim, internalizam até hoje. E a gente viu isso em todas as cidades que a gente passou aqui pela China, e não à toa, nesse vídeo a gente vai passar por várias cidades também. A história ela existe por uma razão, que é pra gente olhar pra trás, aprender, para não cometer os mesmos erros no futuro. E é por isso que a gente resolveu trazer essa história para vocês. O Ocidente simplesmente preferiu esquecer ou ignorar uma das histórias mais trágicas da humanidade. Para explicar um pouco melhor para vocês, a gente vai precisar voltar um pouquinho na história. Décadas antes da Guerra Sino-Japonesa, o Japão já se sentia deslocado no cenário internacional. Em 1919, no final da Primeira Guerra Mundial, a delegação japonesa propôs incluir no Tratado de Versalhes uma cláusula de igualdade racial. A ideia era simples, que todas as nações reconhecessem os povos não brancos em pé de igualdade. Mas Estados Unidos, Reino Unido e Austrália rejeitaram a proposta, revelando o peso do racismo estrutural da época. Para muitos líderes japoneses, aquilo foi uma humilhação. Então a resposta que eles encontraram foi criar a própria narrativa de superioridade. Se o Ocidente não reconhecia o Japão como potência de igual para igual, o Japão se colocaria nessa posição como líder da Ásia, por bem ou por mal. O Japão dos anos 30 era um império em ascensão, industrializado, mas com poucos recursos naturais. O petróleo, o carvão e o ferro, tudo que sustentava a máquina moderna vinha de fora. Então essa mistura de ressentimento internacional, nacionalismo exacerbado e a visão racial abriu caminho para o expansionismo japonês. Quando o mundo mergulhava na crise de 29, o Japão olhou para a vizinhança e viu nisso uma oportunidade perfeita. Em 31, o Japão já tinha cravado sua bandeira na Manchúria, uma região da China, criando o estado fantoche de Manchukuo. Quem hoje visita a terra dos arranha-céus aqui na China, Xangai, a capital financeira do país, não faz ideia de como esse país era alguns anos atrás. Aqui foi um território super importante para a invasão sino-japonesa, momento em que o Japão estava tentando expandir seus territórios e a China foi o foco principal. E Xangai era um lugar estratégico para eles conseguirem dominar o país. A primeira grande batalha foi em Xangai, 3 meses de combate extremamente sangrento. Quando a cidade caiu, o exército imperial seguiu em direção à capital da China, Nanquim, local de uma das maiores atrocidades já vistas na história do mundo. Em apenas 6 semanas, mais de 300 mil pessoas foram mortas. Prisioneiros de guerra eram executados em massa, competições de decapitação aconteciam entre soldados japoneses que colecionavam cabeças de civis chineses, mulheres e crianças sofrendo estupros coletivos, casas que foram incendiadas, bairros inteiros que desapareceram. E onde estava o resto do mundo nesse momento? Preocupado com o crescimento da guerra na Europa. Esse domínio mostrou duas coisas. Primeiro, que a Liga das Nações seria incapaz de conter o expansionismo japonês. E segundo, que a brutalidade contra os chineses seria a regra e não a exceção. Mas nada que esteja ruim não pode ficar pior. Depois da invasão de Nanquim, a guerra não acabou. E os chineses tiveram que fugir para o interior da China. E foi nesse momento que a China resolveu mudar sua capital de Nanquim para a cidade que a gente está agora, Chongqing. E como vocês devem imaginar, o caos já estava instaurado, e os chineses começaram a migrar em massa para essa região, que fica bem no centro da China e com uma geografia extremamente desafiadora. Homens tiveram que puxar barcos rio acima com a força do corpo. Mulheres, crianças e famílias trabalhavam arduamente com as próprias mãos na construção de rodovias para possibilitar a abertura de caminhos. Quando os japoneses descobriram que a capital da China havia mudado de lugar, eles decidiram não mais atacar por vias terrestres, e sim bombardeando tudo que eles viam pela frente. E aqui em Chongqing, essa foi a solução que os chineses encontraram:
túneis e mais túneis para proteger a sua população e os seus bens. E é absolutamente surreal da gente entrar em lugares como esse, porque isso aqui é a história viva do que aconteceu com a China. E olha isso, gente, olha o tamanho desse lugar. É absolutamente, assim, paralisante, para dizer o mínimo, porque se não fosse isso, o estrago teria sido ainda pior do que já foi. Então, isso daqui com certeza foi um dos grandes responsáveis por salvar a população chinesa, mas ele não ficou assim, totalmente intocado. Então, eu já vou mostrar para vocês como que estão esses túneis hoje em dia, já que ele não está completamente vazio assim em todas as partes. Cada um dos túneis, cada um desses abrigos tinha uma finalidade diferente. Tinha lugar que era para fazer transporte de mercadoria, tinha lugar que tinha também fabricação, né? Então, fábricas ali dentro. Outros eram para abrigar as pessoas. Então, cada túnel também tinha um tipo de finalidade naquela época, né? E hoje todos eles acabaram tendo o seu uso revisto, né? A gente vai dar um pouquinho aqui para mostrar para vocês esse outro túnel que a gente tá, numa outra área da cidade, mas ele realmente está espalhado por toda parte, ó. Eles vão costurando tudo aqui por dentro. Ó, por exemplo, tem uma galera que tá aqui jogando. Ali na frente também tem umas pessoas que estão jogando. Aí aqui, ó, virando. Aqui a galera já tá comendo mesmo. Parece assim que são linhas que vão andando em paralelo e algumas linhas que cruzam essas outras que vão andando em paralelo. Então você vê de tudo, assim. Tem casa de chá, a gente tá vendo muita gente beber chá também aqui dentro, que é também algo super tradicional, mas olha só, aqui, por exemplo, já reformaram tudo. Que loucura. Só para vocês terem uma noção, estima-se que 1000 túneis como esse foram construídos na época da guerra. E daria aí um total de 200 a 300 quilômetros de extensão se somassem todos esses túneis. Então imagina a mão de obra que eles tiveram que trazer. Foi simplesmente força braçal. As pessoas na crise durante a guerra. Olha isso daqui, a gente vai mostrar para vocês. Parece infinito. Parece ter um espelho no fundo, mas não é. Vai embora, e é literalmente isso, as pessoas buscando abrigo ou lugares que elas pudessem ali ter algum tipo de atendimento longe do que estava acontecendo fora, né, do lado de fora dos túneis. Né, por então, exemplo, também foram colocados aqui dentro. Eles conseguiam transportar as coisas com veículos aqui dentro desses túneis. Então esses túneis eles são muito maiores, eles têm cerca de 6 metros de altura e 6 metros de largura, o que dá um espaço aí suficiente para passar algum tipo de carro ou algum caminhão para levar alguma coisa. Então era isso, tempo de crise foi o que eles encontraram aqui na cidade para fazer. Olha, só para dar uma dimensão para vocês, logo aqui na entrada do túnel, eles fizeram uma maquete mostrando aqui a entrada de cada um dos... Essa aqui eu acho que é a que a gente entrou, essa primeira aqui, ó, que tá bem aqui. E aí elas têm elas são um pouco mais curtas, essas da ponta, e aí aqui no meio é a que a gente mostrou para vocês, que vai de uma ponta até a outra, vai embora. E é muito, muito grande. Aqui, ó. E aí ela dá aqui atrás, onde atualmente é o estacionamento. Mas é isso. Essa era a mecânica que eles tinham aqui para poder se abrigar no período da guerra. Aqui, por exemplo, onde a gente está, todos esses tanques são tanques de concreto em que eles fazem vinho. Tudo isso daqui é vinho. E ó, olha isso. Vai embora esse corredor. Ele tem vários tamanhos, né? Esses daqui, sei lá, parece uma caixa d'água de vinho. Mas aqui embaixo eles fazem os galões um pouco menores. E aí a gente já está andando aqui, tem uns 5, 6 minutos e são incontáveis as quantidades de barril que tem por aqui. Eles colocam algumas imagens antigas aqui da cidade, né, antes de começar a receber tantos turistas. Mas olha aqui, ó, o momento em que eles estavam construindo esses túneis aqui para realmente resistir a toda a guerra. E olha lá, vai embora. E os sinais de toda essa catástrofe estão por toda parte até hoje aqui na cidade. A gente, inclusive, está chegando agora em uma das ruínas de quando a cidade foi bombardeada, já que ela foi tão bombardeada. E ainda há sinais dos chineses aqui, quando eles tentaram se proteger, e também do que os japoneses acabaram fazendo aqui. Então a gente vai agora desbravar um pouco para vocês da cidade e mostrar para vocês um pouco do marco histórico que tem aqui com relação a essas invasões, com relação à guerra sino-japonesa que aconteceu aqui na China. Olha só, e no meio do parque tem aqui um bunker da época, que a gente consegue ver aqui, ó. Olha isso. Não dá pra entrar, mas, meu Deus, que apertado. Nossa.
uma vibe, uma energia muito estranha. Então aqui a galera posicionava as armas, né, pra fora, pra conseguir ter aqui a visão. Óbvio que não era assim, mas ó, aqui tudo murado, um espaço meio fechado. As janelas elas têm que ser grandes o suficiente para dar visibilidade e pequenas o suficiente para também não deixar ninguém entrar, né? Muito louco isso, cara. Eu nunca vi ninguém mostrar isso aqui na China. Comenta aí se vocês já tinham visto algum vídeo sobre isso. Quando a gente descobriu essa história, a gente falou, não, a gente precisa contar para as pessoas. E ó, aqui em cima você vê até hoje o arame farpado, eles deixaram. E esse bunker tá posicionado do lado aqui daquela que era a residência do comandante do exército. Então, talvez seja justamente por isso que ele tá posicionado bem aqui, né? E tá aqui até hoje, então fica aqui o marco histórico. Todas essas mudanças durante a invasão sino-japonesa, eles fizeram aqui uma mudança também nas estratégias e estruturas deles aqui, né? Então o que aconteceu foi que durante a guerra eles precisaram mudar até o Banco Nacional aqui da China. Eles trouxeram aqui todo o tesouro chinês para poder esconder no fundo da terra e fugir, né, dos ataques dos japoneses. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, vou descendo porque são 30 metros de profundidade abaixo da terra. Eu vou chegar lá e já mostro para vocês. E esse daqui é um dos corredores que levavam até o acesso dos cofres. Ele tá fechado agora, ela tava me explicando aqui, porque ele tá em reforma lá para dentro, mas é muito legal de ver. Sério, é gigantesco. Esse espaço que tem aqui embaixo, ele é literalmente um labirinto. Você vai girando aqui, é lógico que as histórias estão sendo contadas aqui com relação a todas as moedas que já existiram na China, mas é muito louco pensar que isso daqui foi construído para proteger o governo chinês, né, para proteger a moeda, as moedas, o tesouro que existia aqui. E o que ela estava me falando é que por mais que caíssem bombas aqui ao redor, nada era impactado aqui, porque essas paredes elas são todas de concreto e feitas para durar, né, e para resistir tanto ao clima quanto aos ataques. Então aqui você pode ver que é de concreto mesmo, tem um cinzinho aqui. E isso daqui não se abalou em nenhum momento com a chuva de mísseis que eram atacados aqui pelo governo japonês. Mas é muito louco. Vou mostrar um pouco mais para vocês aqui dentro, mostrar algumas coisas que ainda existem por aqui. Mas aqui, ó, são todas moedas de diversos momentos da China que ficaram guardadas aqui. E era nessa sala em que o governo chinês começou a esconder o seu tesouro, né? Aqui eles colocam essa representação de ouro, né, para você poder, hoje em dia, lógico, você pode levar para casa essas pecinhas representando, mas aqui em cima, todo esse paredão, ele é feito de blocos de nota de dinheiro real, em que cada um desses blocos, ele tem 100 mil yuans, 75 mil reais representados aqui, todo esse paredão. Então, na verdade, o que ele tem aqui é um tesouro hoje ainda guardado por aqui, mas ó, eles deixam aqui para representar essa época em que o ouro estava literalmente guardado aqui no fundo da terra. Mas vamos voltar lá para cima, tem muita coisa ainda para ver aqui nessa cidade. Mas e se eu te dissesse que durante essa guerra, um aliado foi responsável por ajudar e muito a China? Você conseguiria adivinhar quem é? Se você falou Estados Unidos, você acertou, e eu tenho certeza que os outros 99,9% errou. Sim, os Estados Unidos foi um dos principais aliados para que a guerra sino-japonesa acabasse por aqui. Isso porque os Estados Unidos mandou várias tropas da aeronáutica para ajudar os chineses a combaterem os japoneses por aqui. Lembra que a gente comentou com vocês que os japoneses estavam fazendo intensos bombardeios por aqui? Pois é, os Estados Unidos veio para tentar ajudar e derrubar o máximo de aviões possíveis. Além disso, vários pilotos americanos vieram e treinaram os chineses que tinham por aqui para treinar as tropas para elas se intensificarem e estarem cada vez mais prontas para lutar contra os japoneses. E para vocês terem uma noção, foi tão importante essa participação dos Estados Unidos aqui na história chinesa que existe até um museu aqui em Chongqing voltado para essa lembrança que eles têm por aqui. Então são inúmeras salas mostrando toda essa história e as fotos de todos os participantes americanos que estiveram por aqui. Mas e aí, você tinha ideia de que isso tinha acontecido? Que os Estados Unidos em algum momento teria ajudado a China a acabar com os japoneses por aqui? E não só isso, os Estados Unidos teve um papel super importante no final da guerra. Eles foram os responsáveis por acabar com a guerra por aqui, mas a gente conta um pouquinho para vocês mais pra frente. E esse grupo ficou conhecido como Flying Tigers, ou os Tigres Voadores, e eles foram responsáveis por ajudar a China a derrubar mais de 500 aviões por aqui.
porque essa guerra era totalmente injusta. Em média, o Japão teria ali uns 800 aviões contra apenas 100 da China. Então foi um movimento que os Estados Unidos fez de mandar esses voluntários para cá, para que eles pudessem ajudar a combater, e esse é um dos aviões que foram utilizados realmente na guerra. Ele está aqui, no topo do museu, para guardar essa recordação e deixar a gente aí na dúvida. Como pode, né, um aliado tão próximo, do nada, virar as cotas para esse país e basicamente apagar todo o ocorrido por interesse próprio? Mas a gente já explica um pouco melhor para você. Mas foi em meio a todo esse caos e destruição que um espírito de esperança e resistência começou a se espalhar entre os chineses. Pessoas comuns passaram a se alistar para o exército na tentativa de parar o avanço dos japoneses. Camponeses, mulheres e famílias inteiras começaram a treinar com o exército, com um único objetivo: lutar por uma nova China. Agora, com estratégias mais claras e os cidadãos treinados para o combate, finalmente o exército chinês começa a bater de frente com os japoneses, e faz com que eles comecem a recuar. Com um grande volume de civis fazendo parte do batalhão, executar tarefas que pareciam impossíveis se tornaram mais fáceis, como, por exemplo, desviar um curso inteiro de um rio para impedir o avanço dos inimigos e destruir seus tanques. Mas se não fosse suficiente tudo aquilo que os japoneses haviam feito, ao norte da China, na cidade de Harbin, estava localizada a instalação mais cruel e brutal de toda essa história: a Unidade 731. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem, mas deu chabu aqui, viu? Hoje, o mundo está caindo aqui. Tá uma tempestade absurda. Na tradução do que o cara falou, ele diz tufão. Eu não sei se é um tufão, pesquisei na internet, não achei nada falando sobre isso. Mas fato é que todos os transportes saindo daqui estão cancelados. Então, não sei o que a gente vai fazer. A gente já sabia que tinha cancelado a nossa passagem, a gente saiu cedo do hotel para tentar resolver. Olha isso, como que tá a estação aqui. Absolutamente caótico. E é isso, não sabemos o que a gente vai fazer. Cara, fazia tempo que as coisas não saíam do nosso controle assim. Desde que a gente começou a viajar. E com um desastre natural ainda acontecendo, olha... Olha o cabelo dele voando na estação aqui. Olha eu. Tá uma ventania. Sério, desde ontem Nossa. As coisas estão sendo canceladas já com antecedência. Acho que, assim, se esse tufão estava previsto, a gente não ficou sabendo, mas... Não. Eu joguei na internet, também não apareceu nada por enquanto, então não sei. Não deve ser nada muito forte, mas pelo menos foi forte o suficiente pra dar... A Unidade 731, comandada pelo general Shiro Ishii, foi um dos lugares mais sombrios já criados na história da humanidade. Oficialmente, aparecia como um centro de purificação de água, mas na realidade era um complexo secreto do exército imperial japonês dedicado a desenvolver armas biológicas e químicas durante a Segunda Guerra Mundial. Instalada em Harbin, a unidade funcionou de 1932 a 1945 e transformou milhares de prisioneiros em cobaias humanas. Homens, mulheres e até crianças eram chamados de marutas, que em japonês significa tora de madeira, uma forma cruel de desumanizá-los antes dos experimentos. Lá dentro, a ciência se misturava com barbárie. Pessoas eram infectadas com peste bubônica, cólera, tifo e antraz, apenas para que os médicos observassem como a doença evoluía. Outros eram expostos a temperaturas congelantes até perderem membros, para que se testasse o limite do corpo humano diante da necrose. Mulheres eram violentadas e engravidadas à força para que se estudasse a transmissão de doenças aos fetos. Quando o Japão perdeu a guerra em 45, a Unidade 731 foi destruída às pressas, documentos queimados, prisioneiros executados e o local reduzido a ruínas. O general Shiro Ishii e a maior parte dos cientistas nunca foram julgados. Pelo contrário, receberam imunidade dos Estados Unidos em troca dos relatórios, com resultados de suas pesquisas. Muitos deles voltaram à vida civil, ocupando cargos em universidades e empresas no Japão pós-guerra. Hoje, a Unidade 731 permanece como um dos maiores exemplos de até onde a ambição humana pode ir quando a ciência é usada sem ética e sem limites. Um lugar onde a vida foi transformada em um mero experimento, onde milhares de pessoas pagaram com a própria vida, corpo e dor. Por incrível que pareça, mesmo décadas após todos esses acontecimentos, ainda existe um grande ressentimento da China com o Japão. Isso porque em diversas ocasiões eles negaram tais feitos, diminuindo ou anulando a gravidade dos fatos. E a razão disso tem muito a ver com a manutenção da sua imagem e também na construção do orgulho nacionalista entre as futuras gerações.
Como consequência, uma parcela da população chinesa, especialmente mais velha, ainda amargura o sofrimento com um pedido de desculpas que nunca aconteceu. A estimativa mais conservadora é que a guerra sino-japonesa tenha culminado na morte de 10 milhões de chineses. E para te dar uma ideia de grandeza, a pior estimativa da Segunda Guerra Mundial chega a 6 milhões de judeus, um número 40% inferior. Deixar de falar sobre o último evento que ocorreu no dia 2 de setembro aqui na capital chinesa. E que a nossa mídia e a mídia internacional chamaram de os 80 anos do fim da Guerra Mundial, mas que por aqui eles celebram a guerra-resistência contra a agressão japonesa. Uma luta vencida após muito sangue inocente derramado e atrocidades feitas em território chinês. Esse foi sim um desfile para marcar uma data importante para o país, mas também serviu como um aviso para as outras nações de que a China não abrirá brechas para que isso volte a acontecer. Esses episódios marcaram um momento triste da história da humanidade e que não podem nem devem cair no esquecimento. Foi mais do que uma invasão ou um campo de guerra. Foi um genocídio motivado por movimentos e discursos fascistas. Mas conta pra gente, você já conhecia esse lado da história? Conta pra gente aqui nos comentários. E a gente se vê na próxima.